Verso 1 em diante. Paulo, que foi um judeu, um fariseu de fariseus, ele disse: irmãos, certamente o anelo de minha mente, de meu coração, e minha oração a Deus por Israel é para a salvação. Como que diz, eu quero que eles sejam salvos, porque não estão. Eu quero, minha oração é para a salvação. Disse, porque eu, pessoalmente, eu lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não conforme a ciência. Quer dizer que você pode ser um homem muito zeloso por Deus, mas se não tem a ciência correta, teu zelo vai te fazer dano. Sim, quer dizer que não é esse desejo que eu tenho, não, eu quero servir a Deus, mas você não pode servir a Deus. Eu quero, não pode, até que tenha a ciência correta. E veja o que sucede no verso 3. O que sucede diz: porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é que... Então o que sucede é que eles, o fim da lei é Cristo, mas eles não. Moisés segue em pé. Veja o problema de servir a Deus sem ciência. Vamos ir ao livro aos Gálatas, aos Galacianos, capítulo 2. Diz: e reconhecendo a graça que me havia sido dada, ou seja, Paulo foi às 3 maiores colunas: João, Santiago, ou seja, Tiago, o irmão de Jesus na carne, Cefas, que é Pedro, e João eram as colunas antes que revelassem a graça a Paulo. Eles não conheciam a graça, porque o verso anterior, abençoado, te diz: antes, pelo contrário, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro, o quê? Circuncisão é judaísmo. Abençoado, estamos claros? Circuncisão, diga, circuncisão vem de circuncidar-se, vem de Moisés. Isso é um ritual. Então, a Pedro tinha um evangelho da lei, de circuncisão, de judaísmo. Mas agora vem Paulo e consegue separar isto. E nos diz a nós que essas 3 colunas reconheceram. E veja o que diz o verso 9. Diz: e reconhecendo a graça, diga a graça, que me havia sido dada, Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, nos deram a mim e a Barnabé a destra em sinal de quê? De companheirismo, para que nós fôssemos a quem? E eles a quem? Veja o que ocorreu ao amiguinho de Paulo. E em sua simulação participaram também os outros judeus, de tal maneira que até Barnabé, o amigo de Paulo, foi também arrastado pela hipocrisia deles. Depois, passados 14 anos, subi outra vez aonde? A Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Então, onde foi a reunião? Em Jerusalém. E o que ocorreu que Paulo convenceu as 3 colunas de que De que o deixasse ir aonde? A nós, os gentios. Mas já no verso 13, eles tinham o amiguinho de Paulo convencido e arrastado. Hello, você não vê aí? Você vê? Olha, eu quero que você veja. Eu quero. Abençoado, a minha ideia é que você pegue zelo, diga zelo, conforme a ciência. Porque se eu consigo que você pegue zelo, eu me multiplico. Porque então te dá por pregar o que eu prego. E o que eu prego é bom. Porque é o zelo que gosta papai. E vai te ajudar. Vai te ajudar. Ah, escute isso. E o filho de perdição não vai poder te enganar, porque eu te livro a ti. Por este ensino eu livro a você, que quando alguém te diga: olha, você tem que jejuar, você tem que fazer isso, você tem que... na sexta não coma carne. Olha, o dia de Pentecoste é no próximo sábado. Olha, vem a Semana Santa.
Semana o quê? E ele diz, não, a Semana Santa, não pode comer. Não, deixa desses contos, já sai disso, muchacho. Eu estou em todos os dias santos.